As forrageiras tropicais podem trazer benefícios para as sementes? Sobre este assunto, eu converso com o desenvolvedor tecnológico Michael Oliveira, está aqui no telão. Michael, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, eu que agradeço. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje para a gente bater um papo sobre semente de forrageiras. Então explica para a gente o que é exatamente, é Sinodon, né? O que é exatamente o Sinodon? O Sinodon é uma espécie de grama, uma família de gramas, né? A gente está muito acostumado a ver falar do Tifto 85, Coast Cross, faz parte da mesma família, né? E a gente tem usado aonde aqui no agronegócio? Onde ele tem sido mais aplicado? É uma espécie muito utilizada no manejo de equinos, né? Equinos, caprinos e também para a produção de feno, pré-secado. E esse gênero apresenta mais de 90 espécies? Eu estava dando uma olhada, é isso mesmo? Não, é uma gama muito grande de espécies, né? As mais utilizadas aqui com a gente é um grupo mais restrito, né? Mas são várias espécies mesmo. E qual que é a espécie que vocês têm usado? Vocês têm usado para sementes, né? Explica para a gente. Isso, hoje a Barenbrug, a gente trabalha com o Sinodon Barenbrug, né? Que é da família do Sinodon, que a principal característica, diferença dele para o que a gente tem acostumado a utilizar no dia a dia no campo é que o estabelecimento é feito por semente, né? Então, um processo que facilita muito, né, nosso trabalho no dia a dia no campo. Mas como é que funciona? Como é que é esse estabelecimento por sementes? Então, o produtor ele vai usar a semeadura tradicional que ele está acostumado, que é a semeadura a lanço, né, que muitas vezes essas forrageiras por sementes são estabelecidas. E aí o único detalhe de diferenciação para o que o produtor está acostumado a fazer com a operação de estabelecimento das braquiárias e do pânico é a compactação da semente, né? Uma semente um pouco diferente, muito pequena, então a operação dela é por compactação, né? E aí traz junto essa questão da semente, traz junto alguns benefícios, né, para o produtor de início, assim, de largada, principalmente questão logística, né? Que o estabelecimento dessas outras espécies de Sinodon muitas vezes são por mudas, né? E aí a gente precisa de um espaço físico muito grande, né, para transportar essas mudas de um local para o outro, né? No caso da semente, ela facilita muito, né, já no início, assim, nosso trabalho. Então, assim, além dos benefícios, além pela praticidade, então isso acaba também, isso tem influência no custo, é isso? Isso, perfeito, né? Então, assim, às vezes uma área, por exemplo, 10 hectares, né, que a gente vai formar, né, e a gente vai precisar de por volta de 300 quilos de semente. For formar 10 hectares de mudas, se a gente colocar uma, duas mudas aí por metro quadrado, a gente vai precisar de 300 a 600 mil mudas, né? Então a gente já imagina o planejamento que não tem que se ter a mais, né, para a gente transportar todo esse material, né? Então a semente a gente já torna mais prático, né, essa operação. E depois a questão do estabelecimento, né, que você comentou propriamente dito, né, o fato de ser por semente, a gente basicamente no campo vai precisar de uma semeadora, de um trator e do operador, né? E precisa de algum treinamento? Tem que ter um treinamento para isso ou não? Não, não. Nas fazendas, os produtores, os operadores, eles estão acostumados a trabalhar com esse tipo de equipamento, né? É o equipamento que eles usam no dia a dia mesmo, normalmente, né? Para as outras forrageiras. O único detalhe é que o produtor terá que se planejar para ter um rolo compactador ou algum implemento que simule essa compactação para fazer depois da operação de semeadura. A gente tem falado muito dos custos, né, defensivos agrícolas, custos de produção. Você falou da economia que isso pode trazer para o produtor. Você tem uma ideia de quanto isso pode significar de economia para o produtor? Olha, começando pelo transporte, né, uma economia ali provavelmente de diesel para trazer esse material, né, para a fazenda. Então, assim, às vezes uma caminhonete simples, né, uma picape até mesmo consegue transportar essa semente. E outra também a questão aí dessa economia, que é o que eu tenho muito de retorno a campo dos produtores e funcionários que estão no dia a dia da fazenda, é questão de operação de colheita, por exemplo, né, na produção de feno. Esse material ele é um material mais fino. Então, assim, na hora de fazer uma roçada para produzir o feno, a máquina vai embuchar menos. Então, consequentemente, a gente tem um custo menor de diesel. Então, assim, o estabelecimento por semente
a gente coloca uma população mais alta de planta, então assim, tem um fechamento mais rápido, né, daquela área que a gente está estabelecendo, então a probabilidade da gente ter menos problema com invasoras, não que a gente não tenha que ter atenção, né, mas diminui um pouco o risco, então isso também interfere na questão da compra dos insumos, né, responsáveis, a gente consegue ter um equilíbrio, uma saúde financeira melhor, né, na hora de planejar o estabelecimento. Isso então porque ele tem um desempenho melhor, né? Queria que você falasse um pouco desse desempenho. Isso, essa cultivar que a gente trabalha, essa variedade que a gente trabalha de cinnamon, ela, eu vou usar o Tifton 85 de comparação, que é o que a maioria dos produtores, as pessoas envolvidas nesse ramo conhece, ela tem um hábito de crescimento mais ereto, né? Isso aumenta a frequência de corte dela, acelera o tempo de estabelecimento, né? Então, assim, lógico, né? A gente também tem que colocar em pauta que os cinnamons todos que a gente tem hoje para trabalhar no mercado, eles são espécies exigentes. Então, assim, tudo feito de acordo do que a cultura exige, é uma espécie que vai formar mais rápido e vai aumentar a frequência de corte, né? Tanto de corte quanto de pastejo também, né? Na utilização de pastejo ali por animais. Isso porque é mais resistente, tipo ao clima frio, seco? Não, isso aí está ligado diretamente ao hábito de crescimento, né? Por ela ser uma planta que cresce mais ereto. Como ela cresce mais na vertical, né? Ao invés de crescer mais prostrada, mais rente ao solo, então ela consegue alcançar as alturas de corte e pastejo com a velocidade maior. E tem o teor de proteína também é bom? O teor de proteína das espécies de cinnamon, do modo geral, não diferem muito. Entendeu? Vai estar muito mais ligado à época do ano, às adubações realizadas, à maturidade da planta. O que a gente vê de um benefício dela é a questão da qualidade de fibra, né? Por ser um material mais fino, ela tem uma fibra, uma qualidade de fibra melhor, né? Na hora do consumo dos animais. E para que tipo de produtor vocês têm indicado, né? Você já falou um pouco no começo sobre isso, mas quando o produtor pede um conselho, um técnico vai lá para avaliar a propriedade, né? Quais são as indicações? As indicações, você pergunta De de manejo aplicação. para estabelecer. Isso, as indicações de aplicação, né? Tanto de manejo quanto de aplicação. Eu sou um produtor e eu estou querendo, né, uma semente nova, né? Qual é a aplicação que você faz? Qual é a indicação que você faz? Então vamos lá. Eu gosto muito de falar com os produtores, os técnicos envolvidos, que a gente se baseia mais ou menos em 4 pilares, né, para trabalhar com o Cinnamon por semente. Um é a fertilidade do solo, né? A gente tem que lembrar que ele é uma espécie exigente em fertilidade do solo, da mesma forma que o Tifton 85 o Mombaça também é. Então, assim, importante, né? A gente saber como que está a questão do nosso solo que a gente vai trabalhar. Outra questão é a água, né? E aí não só do Cinnamon, mas semente a mãe natureza exige, né? Que a gente tenha água para ter um bom estabelecimento, então fundamental, janela de plantio, né? A gente fazer um planejamento ali para colocar o estabelecimento na janela de plantio adequada, onde não falte água. A questão das operações de descompactação do solo, gradagens do solo, essas aí são convencionais, da mesma forma que o produtor está acostumado. O detalhe na questão dessa operação de solo vai ser aquilo que eu comentei, da questão da compactação, né? Que o ideal é compactar a semente, não incorporar ela. E aí tem um cuidado também em relação a banco de semente de invasoras, né? Porque na prática o que a gente identifica muitas vezes áreas que estão muito tempo sem serem trabalhadas, né? Que a gente acaba desenvolvendo os trabalhos. Então, assim, tem um ponto de atenção ali em relação às invasoras. Se precisar fazer um controle preventivo ali antes do estabelecimento, seria o ideal, né? Como a gente não vai mais revolver esse solo depois do plantio, vai só compactar, então encaixa perfeito, né, nesse manejo. São esses os principais pontos É que eu isso, colocaria. É isso. Pode ser toda a tecnologia, a gente tem toda a tecnologia no agro, mas o produtor também tem que fazer a parte dele com esse manejo correto que você disse. Se não tiver água, também nada vai se desenvolver, né? Michael, obrigada pela participação, pela entrevista. Imagina, eu que agradeço estar aqui com vocês e qualquer dúvida a mais que tenha, tipo, a gente tem lá a nossa plataforma, o site da Barenbrug, né, barenbrug.com.br, tanto eu como os demais técnicos, a equipe vai estar à disposição de todo mundo. Tá bom, obrigada e até a próxima. Até a próxima.